Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Aqueles que vêm a primeira vez a essa casa, sejam bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham há bom tempo, sejam bem-vindos. Os companheiros da internet que também nos acompanham, sejam bem-vindos. Enfim, sejam todos bem-vindos a essa casa maravilhosa, esse ambiente maravilhoso que foi preparado, foi equilibrado, foi harmonizado para nos receber. E quando entramos às portas dessa casa, já somos envolvidos por esse abraço fraterno e já começamos a receber o que viemos buscar. Então, antes de começarmos, eu quero só passar uns recados e depois nós faremos nossa prece e começaremos a nossa palestra, tá bom? Nós estamos realizando o nosso bingo beneficente em prol das crianças do orfanato Cotique. Para quem não sabe, nós temos um trabalho com o Cotique. Justamente eles nos ajudam com algumas doações de alimentos. Nós ajudamos também o Cotique nas atividades dele de atendimento dessas crianças órfãs, né? E é um trabalho que precisa de muito auxílio. Está passando por algumas grandes dificuldades também. Aliás, todas as casas beneficentes, né, que prestam serviço beneficente estão com dificuldades. Mas eles, por tratar de crianças com câncer, crianças abandonadas, crianças com risco social, né, social. Então, muitos são órfãos, deficientes. Então, ela atende uma série de crianças nessas situações. E é o trabalho voluntário, é com a ajuda que ela consegue manter. Então, nós estamos organizando esse bingo, que é a intenção justamente de auxiliar o Cotique e, lógico, auxiliar a nós também. Tá bom? Então, ele será realizado no dia 20 de maio. No domingo, a partir das 14 horas, no Acre Clube. Para quem não conhece, ali é na rua Água Comprida, no Jardim França. Ou seja, para trás aqui para aquele shopping Santana Plaza, para trás de Santana Plaza ali, aquele lado de trás. Santana Shopping, né? Então, Acre Clube. Quem tiver interesse, custa R$25 o ingresso, dá direito a uma cartela e o lanche. Agora a bebida é cobrada à parte, tá? Mais uma cartela e um lanche para quem for participar. Quem estiver interessado é procurar a Sandra, a Cida ou a Akil. A Sandra está segunda noite, ou terça noite. A Cida e o Akil estão terça noite e quarta noite. Tá? Então, quem tiver interesse aí, é só fazer o contato. Tá bom? Outro evento que vai ser realizado é a nossa viagem, né? Todo ano nós fazemos a viagem até Sacramento, Araxá. Tá? Então, a viagem, saímos aqui na sexta-feira, na quinta-feira à noite, né, dia 6 de setembro, dia 7 é feriado, é sexta-feira, então saímos quinta-feira à noite e retornaremos no domingo, dia 9 às 15 horas. Então, saindo daqui em ônibus fretado, chega até Sacramento, lá vai tomar um café da manhã, na sexta-feira de manhã toma um café colonial, depois vamos fazer o passeio, vamos conhecer as construções lá, os pontos turísticos da cidade, né? Que nem a chácara Dona Igorina, né? Que ela sempre preservou o evangelho. Então, durante a vida dela, ela sempre foi uma defensora do evangelho, do espiritismo. E quando ela desencarnou, onde ela fica lá, onde ela morava, virou um local de estudos, né? Então, para receber as pessoas ali, muito bom. Tem também o Colégio Allan Kardec, né, que foi fundado por Eurípides Barçanufo em janeiro de 1907. Então, é uma forma de você também, junto, né, anexo, ele tem o Museu do Eurípides Barçanufo. A 1h almoço no restaurante, depois tarde livre para passeio, piscina, descanso. Então vai conhecer a Gruta dos Palhares, conhecer a Fonte da Dona Beija, né, que é o Barreiro, que eles chamam de Barreiro. O Grande Hotel do Lago e depois conhecer a Casa do Caminho, que é mantida pelo Tadeu, tá? Que é um trabalho grande que é realizado, ele atende todos os tipos de companhias que necessitam de apoio, tá? Então é um trabalho muito valoroso, vale a pena participar. Quem tiver interesse, né, procure nós aí ou então no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Passa a mensagem lá pedindo que tem interesse em viajar e eles entram em contato para passar melhores coordenadas, tá bom?
O outro, é lógico, agradecer aí as doações, né, que nós recebemos e continuar pedindo, né, quem puder ajudar com a gente aí para a montagem das cestas. Estamos recebendo alimentos não perecíveis aí e as nossas necessidades para hoje são, para essa que está embaixo, é arroz, feijão, açúcar e leite em pó. Qualquer doação é bem-vinda. Quem puder colaborar com a gente, estamos de braços abertos. Agradecemos quem sempre colabora, agradecemos do fundo do coração quem sempre colabora e vamos trabalhar para que possamos manter o atendimento a 90 famílias agora. São 90 famílias que nós conseguimos atender, com a ajuda, com a colaboração de todos. Então, vamos continuar mantendo esse trabalho aí. Então, muito obrigado de coração. Tá bom? Qualquer outra informação no nosso site www.casocaminhosantana.com.br. Inclusive lá tem o horário das palestras, o horário dos trabalhos, ou as atividades são desenvolvidas e as palestras gravadas ficam à disposição. Então, quiser ver uma das palestras, só clicar lá no link, ela abre a palestra e é ao vivo a palestra gravada. Sem contar também a palestra ao vivo, né? Todos os dias aí nós temos as palestras ao vivo. Inclusive essa de hoje está disponível para quem quiser. Tá ok? Bom, gente, nós temos as nossas livraria com alguns livros da codificação, temos romances, temos a coleção do Menabelli, volumes 1 e 2. Quem tiver interesse aí para conhecer a obra, é só nos procurar, tá bom? E por último, né, fazer aquela perguntinha básica, né? Quem faz o evangelho no lar? Quem realiza o evangelho no lar? Se vocês não fazem ou têm dúvidas, ou alguém pergunta para vocês o que é evangelho no lar e vocês às vezes não sabem explicar o que é, fale com a gente. Nós vamos orientar, vamos explicar o que é. É muito importante fazer o evangelho no lar para harmonizar o ambiente, para harmonizar as famílias, para harmonizar o seu local de trabalho, harmonizar a sua casa. Então é importante. O evangelho no lar nada mais é do que um encontro de pessoas que se reúnem, façam a sua prece, leiam o trecho do evangelho, leiam o livro dos Espíritos, né? Comentem aquele estudo. É um estudo que é realizado em casa, né? E na prece nós pedimos ajuda, pedimos proteção, pedimos forças, né? Então, é esse momento que nós unimos a família, harmonizamos o ambiente, nosso local de trabalho. Então, é importante para quem quiser participar, venha perguntar para a gente aí, a gente orienta como é que deve ser feito. Tudo bem? Depois desses recados, né? Vamos chegar agora nos preparando para o início da palestra. Então, peço a todos aí que desliguem os seus celulares ou deixem vibrar calmo para não atrapalhar as palestras, né? E nós vamos, então, fechando os nossos olhos do plano físico, elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e os companheiros da espiritualidade, e vamos agradecer a oportunidade que nos é apresentada nesta tarde. Que possamos, Senhor, aproveitar o máximo que estaremos conversando. Do fundo da alma agradecemos, Senhor, nosso coração transborda de felicidade de estarmos reunidos em Teu nome, Pai, para o estudo, para o aprendizado, para a melhora, Senhor. E assim, agradecidos, Pai, pedimos que permaneça conosco não só nesses momentos, mas em todos os outros. E irmanados em pensamento, vamos envolver com muito carinho a Maria Rita, que fará por nós a palestra da tarde. Que ela seja feliz na exposição. Marília já pegou, já colocou assim. Obrigado. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. O tema da tarde fala sobre a montanha da vida. Esse texto da redação Momento Espírita foi baseado em um texto de Valdemar Niklievich. Ele é um alpinista, ou foi, eu não sei, alpinista brasileiro que conquistou o Everest. É uma maneira dele ver a vida, de encarar a vida, ele como alpinista. Então, como é que nós encaramos a vida? O que é a vida? Vida, do latim vita, é um conceito muito amplo e admite diversas definições, cada um tem a sua. Vida pode referir-se ao processo em curso, do qual os seres vivos são uma parte.
Porque a vida não é só a que nós temos, seres vivos, mas a vida ela está em todo o planeta, em todo o espaço. Vida também pode ser conceituada como o espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo. A condição de uma entidade que nasceu e ainda não morreu. Aquilo que faz com que um ser esteja vivo é a vida. E ele diz aqui, isso eu encontrei na Wikipédia. Metafisicamente, a vida é um processo contínuo de relacionamentos. A vida pode também ser considerada como o período que medeia as ações e reações que vitalizam os seres vivos, como resultado de organizações celulares de grandiosa complexidade, que se desenvolvem entre o nascimento e a morte. É uma realidade. Se nós tivéssemos condições de observar o nosso organismo, nós verificaríamos que é uma grandiosidade. Então, a vida, o conceito de vida supera qualquer conceito que nós possamos ter. Por quê? Porque a vida é muito maior do que aquilo que nós entendemos, do que aquilo que nós concebemos. Algo que nós podemos compreender, se nós não temos ainda palavras para definir o que é vida, nós podemos perceber a dinâmica, isso sim, a dinâmica da vida, como é que acontece. E nós chegamos à conclusão de que a vida é feita de desafios. Constantemente as capacidades de todos os seres vivos que habitam este mundo são desafiadas. Algumas plantas só conseguem nascer porque as sementes aceitam o desafio de viajar pelo ar, superar os obstáculos e germinar em solo fértil. Não é esse que nós chamamos de polinização? Que os pólens eles vão com o vento, atingem o solo fértil ou outras flores para justamente germinar. Os mecanismos que possibilitam a vida das plantas são os mais variados e intrigantes. Basta observar. Nós ali onde moramos, todas as manhãs, bem mais cedinho, nós conseguimos ouvir as maritacas. Parece que elas estão falando, é uma coisa assim incrível, é muito bonito, é agradável, porque é um outro tipo de voz, né? Não é a nossa, é bem interessante. Os animais também são desafiados a superar os próprios limites a todo instante. O que nós podemos ver, observar? Peixes que vivem em rios buscam alternativas fora da água para garantir o alimento. Aves vão em busca de alimento nas águas, como a águia e outros pássaros. Cobras que desafiam sua condição de rastejar pelo chão e serpenteiam no ar, voando de uma árvore a outra. Insetos que criam mecanismos de disfarce perfeito, garantindo a própria sobrevivência e a de sua espécie. Não é isso que nós verificamos? Esses são os desafios da vida. Nenhum ser vivo permanece passivo na natureza. Todos precisam vencer obstáculos, superar os limites e crescer sempre. É a lei da evolução. A lei do progresso é para todos. E com o ser humano não é diferente. Não há como evoluir sem vencer os obstáculos e superar os desafios naturais da vida. E assim sendo, como ocorre com as plantas e os animais, o homem também precisa fazer esforços necessários para superar limites e desenvolver faculdades. Faz parte do crescimento mesmo, né? E isso é uma coisa que deve ser feita
por mim. Deve ser feita pela Marília, pelo cada um deve fazer a sua parte. E não há como terceirizar a tarefa de adquirir conhecimentos e conquistar novas possibilidades de progresso, eu passando para um outro, para um terceiro. Vai lá e faz uma oração por mim, porque a sua oração, mas você é uma pessoa melhor que eu, então a sua oração com certeza vai ser ouvida. Não. Lógico que a gente pode pedir, mas a oração que deve ser feita por nós próprios. Que nós estamos sentindo o problema. Para nós, o problema está sendo muito superior às nossas forças. Então, nós precisamos orar. Naquela propaganda que falam direto naquela rede, né? Diz assim, que é para nós gravarmos um vídeo para dizer qual o Brasil que nós queremos. Muito bem. Só que isso quem tem que fazer somos nós. Eu quero um Brasil com mais paz, com menos corrupção. Então eu tenho que terminar com a corrupção que eu faço no meu lar, no meu ambiente menor, na célula menor, aquela corrupção que eu ainda faço, aquela troca. Olha, eu faço isso, mas você me dá alguma coisa em troca. Ou então eu quero alguma coisa do filho, então eu tiro ou dou um presente, dou uma corrupção que eu faço com a criança, para que ela haja de uma maneira mais correta, conforme eu entendo. Então, o Brasil que nós queremos é o mundo que nós queremos para nós, intimamente. Não adianta eu verbalizar, colocar num vídeo, porque cada um vai colocar aquilo que quer. Agora, quem é que tem que fazer esse Brasil melhor? Cada um de nós. Não cabe a um terceiro fazer. Não tem como um terceiro fazer um Brasil melhor. Eu preciso fazer. Eu preciso trabalhar. E na lei do progresso, não está previsto um intermediário para nos substituir na aquisição das qualidades intelecto-morais. Não existe isso. Esse é um trabalho individual e intransferível. Bom, a vida manifesta-se conforme sua estrutura própria e peculiar, seja pela aglomeração de células, seja para dar vitalidade a um organismo vivo, ela se manifesta de acordo com a estrutura própria e peculiar. E cada pessoa entende e define de acordo com a sua percepção, com a sua emoção, a sua capacidade cultural, fornecendo conceitos compatíveis com a sua forma de ser. Isso é lógico, é tranquilo de entender. Porque a vida, para mim, é uma coisa muito importante. É crescimento, é aprendizado. Pode ser que para a Andréa seja outra coisa. Para o Sidney. Cada um tem a sua... De acordo com o seu desenvolvimento, intelecto, moral, com a sua cultura, com a sua emoção e a sua percepção, você vai determinar a manifestação da vida. Por exemplo, ele nos dá alguns exemplos. Os mecanicistas elucidam que a vida se originou através de fenômenos totalmente físico-químicos. Ponto. O biólogo, ele vai dizer que a vida é o resultado da organização celular em admiráveis aglutinações, formando órgãos, sistemas e funções que se individualizam. O artista, conforme a área a que se dedique, vai tentar traduzir a vida em beleza e majestade, copiando-a, manifestando-a com deslumbramento ou desencanto, depende da maneira como ele vê, em relação à estrutura psicológica que lhe seja peculiar. É a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida? Como é que nós ouvimos? A vida imita a arte, né? É a concepção do artista. Mas o artista é que copia a vida para interpretá-la com os seus personagens. Tudo bem. Então, a vida, conforme o texto que nós tiramos, a vida ela pode ser comparada à conquista de uma montanha. Claro que pode. Ele é um alpinista,
Então, para ele, a vida estava focada em escalar montanhas. Então, a vida, e ele faz essa comparação, que pode ser comparada à conquista de uma montanha. E a montanha, como a vida, possui altos e baixos. Para ser conquistada, tanto faz a vida como a montanha, deve merecer detalhada observação, a fim de que a chegada ao topo se dê com sucesso. Aí ele vai detalhando. Todo alpinista sabe que deve ter equipamento apropriado. Não é isso que falam para nós? Mesmo quando nós vamos para um outro país, vamos para uma outra cidade, nós não temos que separar as roupas que vamos utilizar lá? A mesma coisa aqui. É o equipamento apropriado para que a nossa estadia ocorra lá com o menor número de problemas possíveis. Quanto mais alta a montanha, maiores os cuidados e mais detalhados os preparativos. No momento da escalada, o início parece ser fácil. Quando nós observamos, por exemplo, a criança, nasce, ela tem necessidades, ela tem maneiras de se expressar, ela vai crescendo. Ela vai conseguindo, vai rastejar, vai engatinhar, vai começar a andar, vai começar a falar. E o que é que ela vai fazer aquilo que ela tem dentro dela de conhecimento, do que ela aprendeu com os pais naquele momento. Então, quando nós começamos a escalada da montanha, ou quando começamos a vida, tudo parece ser fácil. Agora, quanto mais nós subimos, mais árduo vai se tornando o caminho. Chegando a uma primeira etapa, necessitamos de toda a força para prosseguir. O importante é perseguir o ideal, que é, no caso do alpinista, chegar ao topo. E nós realizarmos as nossas tarefas com sucesso. À medida que nós vamos subindo, o panorama que se descortina é maravilhoso. Deve ser realmente muito bonito. As paisagens se desdobram à vista, mostrando-nos o verde intenso das árvores, as rochas pontiagudas desafiando o céu. Lá embaixo, as casas dos homens tão pequenas. É dali, do alto, que nós percebemos que nossos problemas, aqueles que já foram superados, são do tamanho daquelas casinhas. Mas pode acontecer também um pequeno descuido. E aí pode ser que nós venhamos a perder o equilíbrio e podemos até rolar montanha abaixo. Pode acontecer que nós venhamos a bater com violência em algum arbusto e podemos também ficar presos em uma frincha de uma pedra. Nós já soubemos, em filmes nós já vemos isso, que a pessoa, ela rola, ela fica numa fenda, como ele fala aqui, numa frincha de uma pedra. E aí é que nós vamos precisar de um amigo para nos auxiliar. Quando acontece isso conosco na nossa vida, desse perigo, de nós ficarmos presos em alguma situação, nós precisamos de um amigo. Precisamos de ajuda. Nós podemos estar machucados, feridos ao ponto de não conseguirmos por nós mesmos sair do lugar. Pode acontecer. O amigo vem e nos cura os ferimentos. Estende-nos as mãos, puxa-nos e nos auxilia a recomeçar a escalada. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós temos aquele que nós chamamos de anjo da guarda, conosco, nos acompanhando, nos orientando, nos inspirando para que nós possamos tomar as melhores decisões, o melhor caminho. Esse é o amigo, que se ele não pode nos carregar, o anjo da guarda, ele vai inspirar alguém que possa fazer isso conosco. Aí, quando os pés e as mãos vão se firmando, a corda nos prende ao amigo que nos puxa para a subida. Aqui nós vamos lembrar do quê? Da parábola do samaritano.
Aquela pessoa que foi machucada, que bateram nela para que pudessem roubar os seus documentos, o seu dinheiro, passaram um levita, um sacerdote e um samaritano que era considerado herege, o samaritano era considerado herege, foi o único que parou. Ele pensou as feridas do que estava machucado com azeite, colocou no cavalo, não sei se era cavalo ou burro que eles usavam naquela época, o levou a uma estalagem e falou para o estalageiro que ele ia viajar, ele ia sair, que ele cuidasse da pessoa e quando ele voltasse ele pagaria e acertaria com o estalageiro. Porque a vida continua, ele fez a parte dele. Então esse foi um amigo que pensou as feridas, curou naquele momento, pediu para que tomassem conta dele, acertou as contas e continuou caminhando. Na longa jornada, os espaços acima, tanto da vida quanto da montanha, vão sendo conquistados dia a dia. Né? Os nossos passos devem ser assim, um à frente do outro. Sem ansiedade, sem desespero, sem angústia. Nós temos que nos preparar para a escalada da nossa vida todos os dias. Porque nós não sabemos os percalços que iremos enfrentar. Precisamos sempre procurar o bem para que nós possamos ter a bondade ao nosso lado. Depois, pode acontecer conosco que o ar parece tão rarefeito que sentimos dificuldade para respirar. É verdade. Tem situações na vida que ocorrem assim, sim. Mas nós temos tanta... Eu não consigo respirar. De tão afogada que eu estou. Tão preocupada, tão angustiada que eu estou. Eu não estou conseguindo nem respirar. E aí o que nós vamos fazer? Calma. O que Jesus falou para nós? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Como estão os nossos pensamentos? Como está a nossa vibração? Ah, mas nesse momento eu não consigo ver. Tá bem, mas isso não é para ver no momento. Nós temos que acender a luz enquanto há claridade. Porque nós não sabemos quando as trevas vão se fazer para nós. Então nós temos que acender a nossa luz antes, todos os dias, através do quê? Da oração. Agradecer a Deus pela oportunidade de mais esse dia de existência física. Agradecer pelo lar, pela família, por todos aqueles que estão caminhando conosco o dia a dia, no serviço, nas ruas. E manter o mais possível esse padrão elevado. Por quê? Nossa, quantos casos ocorrem na rua? É a porta do metrô que prende, é a pessoa que quer entrar e empurra, é no trânsito aquela coisa desesperadora, nos ônibus, nos coletivos, nas ruas, todos os perigos que podemos enfrentar. E qual é a recomendação? A oração constante. Depois vem o quê? Ele coloca que o que nos salva é o equipamento certo para este momento, que é a oração. Depois vem as tempestades de neve, os ventos gélidos, que são os problemas e as dificuldades que nós ainda não superamos. Se nós escorregamos numa ladeira de incertezas, nós podemos usar as nossas habilidades para parar e voltar de novo. André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele coloca para nós assim, uma questão de escolha. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa, com a consciência tranquila de que tudo o que de melhor você pode fazer, você fez. Então, por que a incerteza? Isso é tão normal, essa insegurança. Mas o que os amigos nos falam, né? Confia, vai dar tudo certo. Não necessariamente vai dar certo como nós queremos, mas nunca Deus fecha a porta. E quando fecha, é sinal de que Ele está abrindo uma outra para que nós possamos ter
saída e a entrada tranquilas. Trabalhar aquela situação em nós, que somos nós que vamos fazer o nosso futuro, o nosso presente, e para que nós possamos, numa próxima situação, passar com mais tranquilidade. Se caímos num buraco de falsidade de alguém que estava coberto de neve, sabemos a técnica para nos levantar, sem torcer o pé e sem machucar quem esteja por perto. Ainda na agenda cristã. Auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. O ofensor nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Então, ele está nos mostrando como é que nós somos quando nós ferimos alguém. Então, quando nós caímos nesse buraco de falsidade de alguém, o que nós devemos fazer? Nós precisamos desenvolver a técnica para nos levantar sem torcer o pé, porque senão vai ser um machucado em cima do outro. Mas sem machucar quem esteja por perto, porque ninguém, a não ser nós, somos responsáveis pelos buracos em que nós caímos. Não é um terceiro, não é um amigo, não, somos nós. Então nós devemos fazer o melhor para, ao levantarmos, né, sem torcer o pé, e também não ferir a outra pessoa, para que não continue, não seja um ciclo. Então ele diz que para a escalada da montanha da vida é preciso aprender a subir e descer, a cair e levantar, mas voltar sempre com a mesma coragem. Não desistir nunca de uma nova felicidade, uma nova caminhada, uma nova paisagem, até chegar ao topo da montanha. Valdemar Nikolievich disse: todos nós temos um desejo, um sonho, um objetivo. Todos nós temos um verdadeiro Everest. E este Everest não tem 8.848 metros de altitude, nem está entre a China e o Nepal. Este Everest está dentro de cada um de nós. Qual a solução que ele nos dá, ou a recomendação? É preciso ir em busca deste Everest, não fugir, encarar. É o Everest da nossa mais profunda realização. É assim. Boa tarde. E agora o tão temido momento, né? O momento da participação. Se alguém desejar fazer um comentário a respeito do tema, levanta a mão, né? O microfone, né? Faz aquele comentário, aquela colocação a respeito do tema. Montanhas da vida? Montanha da vida. Montanha da vida. Nossa vida é cheia de altos e baixos, né? As montanhas, os morros, as montanhas, subimos, descendo, sempre buscando alguma coisa, né? Sempre querendo melhorar. Mas a forma que nós escolhemos para escalar essa montanha é que vai determinar se o nosso objetivo vai ser atingido ou não, né? Então, depende de como você desenvolve suas ações. Exatamente, depende de cada um. Disciplina. Exatamente. Organização. E acreditar, né? Tem condições para isso, né? E falta justamente isso, né? No livro, acho que é de Paulo e Estevão, Rudai e Márcio podem me lembrar, que é Paulo e Estevão, que Lívia... Não, quem é o nome? Qual é o nome da irmã do Estevão lá, do Ezequiel? A noiva de Paulo. É Lívia, né? Lívia, não é Lívia. Não, bom, enfim. Ela desencarna antes, né, de Paulo. Abigail. E aí o que acontece? Ela, depois de um tempo, ela vem para falar com ele. No momento que ele vê Jesus, né, em Damasco, nas portas de Damasco, ele fica cego, totalmente cego. Mas é a cegueira do orgulho que ele tinha, né? Que ele ainda sentia. E ela chega para ele numa noite, acredito que seja num momento que ele estava refletindo, que ela fala para ele, pergunta como
galgar as dificuldades, como passar por todas as situações. E ela fala para ele, disciplina. Aí depois ele faz mais uma pergunta, ela continua, disciplina. Ele faz mais uma pergunta, porque ele estava desesperado, inseguro, incerto. E ela fala para ele, disciplina, disciplina, disciplina. Não desistir nunca, tem força, né, para continuar. E ele tinha nada mais, nada menos que Abigail e o Ezequiel ao lado dele, né? E próprio Jesus. Quer dizer, nós não estamos sozinhos. Só que o trabalho tem que ser realizado por nós. Sim, mas nós temos muita força do nosso lado. Pessoas ou espíritos que estão vibrando para que nós consigamos caminhar e passar por todas as situações difíceis. Disciplina, disciplina, disciplina. Mais alguém? Não? Obrigado, Maria Rita. Obrigada, uma boa tarde a todos, um bom final de semana. Bom, meus irmãos, depois, né, de muito recebermos, chegado agora o momento de doarmos. Então, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos do plano físico. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos elevá-los a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, Deus companheiro da espiritualidade, e vamos doar o que temos de melhor. Que essas energias doadas, Senhor, possam ser unidas com as outras, com aquela corrente de energias do bem que circulam o planeta. Essa corrente possa atingir a todos aqueles que estão necessitados, aqueles que se encontram desamparados, reclamando por justiça, por compreensão, por todos aqueles, Senhor, que se encontram nos hospitais e leitos de dor, para que cada um receba o que precisam, o que necessitam, conforme o seu merecimento, Senhor. Por todos aqueles, Pai, que têm o poder de decidir os destinos, às vezes do seu país, o povo que está sob sua responsabilidade, para que eles ajam com discernimento, para que eles ajam com carinho, para que eles decidam as melhores posições, levando sempre em consideração o bem-estar de todos, Pai. Para que o seu Santo Evangelho, Senhor, possa ser propagado a todos os cantos, a todos os locais desse planeta. Que a sua mensagem de amor e de paz, Senhor, possa ser o bálsamo que vai curar as chagas e as feridas. Por todos os locais em que pessoas se encontrem em seu nome, Senhor, para a prática do bem, quer seja nos templos espíritas, nas casas espíritas, nos templos de Umbanda, nas igrejas católicas ou as igrejas protestantes, onde sejam, onde se encontrem pessoas de bom coração, Pai. Que esses locais se transformem em sinaleiros na noite escura daqueles que estão perdidos pelo caminho, Pai. Por os nossos locais de trabalho, pelos nossos lares e por nós mesmos, Senhor. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, Deus companheiro da espiritualidade, pela oportunidade que nos foi apresentada nesta tarde, por esse momento de estudo, por esse momento de aprendizado, e pedimos que permaneça conosco por toda a nossa semana, nos orientando, nos auxiliando em tudo que estamos necessitados. Lembrando sempre que o trabalho, a perseverança, a paciência, Pai, o amor, a caridade, essas têm que ser as ferramentas que nós vamos utilizar para a nossa melhora. Dai-nos força, dai-nos a paz e até semana que vem, se Deus quiser. Graças a Deus. E agradecidos, né, a todos aqueles companheiros que participaram dessa jornada conosco aí. Encerramos a primeira parte dos nossos trabalhos, agradecendo do fundo da alma e que a semana que vem possamos nos encontrar novamente. Nós vamos iniciar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, né, que é a aplicação dos passes. Todos vão receber o passe. Aqueles primeiros vão entrar os passes magnéticos, depois os passes espirituais. Bom, então, uma boa semana a todos. Que Deus ilumine e abençoe. E até a semana que vem, se Deus quiser.